Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma quarta, 22 de novembro de 2023. Satisfação estar de volta com você, ao vivo, com o nosso programa Opinião, não é? Opinião que vai de segunda a sexta, né? E sempre das 7h30 às 8h30 da noite. A gente agradece muito, de verdade, o carinho da sua companhia, que não é de agora, né? Já estamos aí há quase 4 anos no ar com nossa Opinião, sempre com uma entrevista interessante a cada noite aqui, para que você possa se inteirar mais dos mais variados assuntos. Por exemplo, hoje aqui, a postos, o professor Marcos Cruz, da Universidade Federal de Mato Grosso. O professor Marcos Cruz, não há de ver, rapaz, que agora, além de professor, ele quer ser reitor. Porque ele tem aí umas ideias, segundo ele, colocadas em prática, serão preponderantes para o avanço exponencial da nossa UFMT. E ele vai falar sobre essas... Aliás, a eleição é ano que vem ainda, mas a gente já está começando a falar sobre isso. Não é? Assim também como a gente vai ouvir os demais concorrentes, são 4 até agora, parece. Todos que quiserem, que estiverem aí postulando, a gente vai abrir espaço para que possam aqui fazer explanação de suas respectivas ideias. E o professor Marcos Cruz está aqui para falar do trabalho dele, obviamente, também desse rol de propostas aí, que ele pensa, como que ele imagina a nossa UFMT para os próximos anos. Ok? Então, fique bem à vontade para interagir conosco, caso você tenha aí alguma pergunta, alguma sugestão. Tem o Facebook, pelo qual está sendo transmitido o programa Opinião também ao vivo, não é? Mande ali a sua manifestação, a sua pergunta, enfim, sugestão. A gente está aqui para bem atender a você que está assistindo. Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Muito bem. Boa noite. Ameaçou uma chuvinha e depois parou. Parou. Fugiu. Brincadeira, esse Cuiabrazão nosso. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Bom, pelo menos aqui, eu moro no Morado do Ouro, por exemplo, lá não estava chovendo. Aí eu andei 600 metros, sentido aqui para o centro, né, Avenida do CPA, aí já começou o cheiro de réu, cheiro de terra molhada, né? Aí pensei, deve vir chuva por aí. Mais um pouquinho adiante, começou uns pinguinhos, né? Aí cheguei aqui e acabou os pinguinhos, não tinha mais nada. Mas uma hora vem. Eu fico temeroso porque esse calor que está fazendo em Cuiabá, daqui a pouco, se ele se converter em chuva forte, vai ser complicado, né? E eu fico só na expectativa e na torcida para que os nossos representantes diretos, as nossas autoridades diretas, como por exemplo aqui na Prefeitura de Cuiabá, na Secretaria tanto de obras como de meio ambiente, todos ali tomem providências para evitar o pior, né? Porque se vier enchente aí, nego, vai ser um negócio como a gente já viu aí num passado não muito distante. Várzea Grande também e outros municípios do estado. Então tá. Professor Marcos Cruz, satisfação em recebê-lo pela primeira vez aqui no programa Opinião, e eu vou logo perguntar, afinal de contas, rapaz, por que cargas d'água, o que deu na sua cabeça de querer ser reitor da nossa UFMT? E queria que o senhor se apresentasse a quem evidentemente não o conheça e falasse também por que startou essa ideia aí de pleitear aí o cargo de reitor da Universidade Federal de Mato Grosso. Bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite a todos aqueles que nos assistem e vão nos assistir depois nas redes sociais, né? Bom, meu nome é Marcos Cruz, eu sou professor do Departamento de História do Instituto de Geografia, História e Documentação. Atualmente sou o diretor desse instituto, estou aqui na universidade desde 2006, né, quando passei em concurso, então tenho 18 anos de Cuiabá e de UFMT, já passei por
diversos cargos na universidade, nos conselhos. E respondendo à tua pergunta, Paulo, porque essa decisão de me candidatar à reitoria, porque eu tenho um compromisso com a Universidade Federal do Mato Grosso. Eu estou aqui há 18 anos, a universidade me ajudou a construir a minha carreira acadêmica, a construir a minha vida pessoal aqui em Cuiabá, e eu vejo a universidade hoje numa posição muito difícil, né? A Universidade Federal do Mato Grosso, que é a maior instituição de ensino superior do Estado, que tem uma história gloriosa de contribuição a esse Estado, infelizmente, nos últimos anos, nos últimos 8 anos, passou por um processo de se tornar, de se interiorizar dentro dela mesma, de em si mesmar, né? E sem um projeto de universidade. Então, o nosso objetivo ao colocar a nossa candidatura é, primeiro, esse compromisso com a universidade, em fazer uma universidade novamente viva, vibrante, forte, que dialogue com a sociedade e, principalmente, e também sem esquecer esse compromisso, um compromisso com a história da UFMT, com a democracia da UFMT. A UFMT foi uma das primeiras universidades a escolher, através de consulta, o seu reitor, e, infelizmente, em 2020, o processo eleitoral foi bastante conturbado, também por conta da pandemia, mas não só por isso, e nós, infelizmente, temos hoje uma gestão que já está há 8 anos e que quer permanecer por mais 4, né, sem ter feito um bom trabalho. Então, é por isso esse meu compromisso com a universidade e meu compromisso com a democracia, né, que eu e a professora Lisiane, que é a minha vice, nós nos colocamos esse desafio de postular a reitoria e a vice-reitoria da Universidade Federal do Mato Grosso. Professor Lisiane, então. Lisiane Pereira de Jesus. Lisiane Pereira, que é do departamento. Eu estou lembrado dela, professora Lisiane. Eu sei que ela é bem atuante lá E aí, vocês conheceram por agora para formar essa chapa já de longa data aqui? Não, eu conheço a professora Lisiane já há um bom tempo. Como eu disse, eu exerci alguns cargos na universidade. Eu tive durante 7 anos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A professora também atuava lá. Nós atuamos... então de lá, então. Foi de lá. É uma relação, uma amizade que já começa tem uns 6, 7 anos. E a professora Lisiane tem um belíssimo projeto de extensão na universidade, que é um projeto de ecoterapia para crianças com portadores de deficiência. Isso é fundamental, isso é muito bom, viu? Muito, muito bom. E eu falo isso porque minhas crianças, que hoje já não são tão crianças assim, né? Mas quando elas eram criancinhas, eu as coloquei na ecoterapia, equitação ali no porto ali, na antiga Aclimate, onde é a Aclimate, aliás, você precisa, e minhas crianças, graças a Deus, são saudáveis, não é? Você não faz ideia da transformação que ocorre com a criança em todos os aspectos, não é? Equilíbrio, disciplina, tudo. Se eu sou prefeito, se eu tenho o poder de decisão, eu colocaria isso como pauta número 1 na educação, no sentido de formar pessoas em todos os aspectos. Aí quando vê a professora Lisiane que defende isso, que tem um projeto nesse sentido, aí meus olhos brilham, né? Porque eu vou torcer muito para que esse tipo de política, seja na esfera acadêmica, seja, sei lá, aonde for, seja sempre colocado em prática. Professor Hollenberg. Professor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, que é um bate-papo mesmo, professor. Eu tenho aqui uns 5 assuntos para ouvi-lo. Provavelmente nós não teremos tempo suficiente para tratar dos 5 assuntos. E o primeiro deles é exatamente um trecho de uma fala do senhor, professor. Entre aspas, desde 2014, há o uso progressivo dos valores do orçamento da universidade, principalmente no que chamamos para custeio e investimentos, seja através de emendas parlamentares, de parcerias com a iniciativa privada,
a universidade tem que ter uma política mais agressiva na competição, na captação de recursos. Fecham aspas. E aí eu tenho duas perguntas, professor, eu vou fazer as duas juntas, para o senhor ter mais tempo. A primeira delas, o senhor está defendendo aqui que a universidade passe a ter uma política mais agressiva. E aí a minha indagação, como seria essa política mais agressiva? Essa é a primeira questão. A segunda questão, na opinião do senhor, a universidade está perdendo terreno no que tange a captação de recursos ou ainda não está perdendo terreno? Bom, antes de te responder, agradeço as perguntas, eu quero dizer que exatamente esse perfil de uma universidade que presta serviço à sociedade, como esse projeto da professora Lisiane que eu citei aqui, que é a minha vice da ecoterapia, é que nós queremos implementar na nossa gestão. Uma universidade que esteja a serviço da sociedade. E aí, pegando esse gancho, vou para a sua questão. Acho que nós precisamos, quando eu falo de uma política mais agressiva, nós sabemos que o orçamento da União para as universidades, ele desde 2014, ele vem num processo de diminuição. Isso, os dados são dados abertos, todo mundo conhece isso, inclusive em termos absolutos, né? Houve uma recuperação neste ano e há uma perspectiva de recuperação no próximo ano, mas a patamares não de crescimento, mas patamares de 2019, 2018, que é um orçamento ainda com sérias restrições. Isso significa dizer que nós precisamos, enquanto gestão, ter uma política de buscar alternativas a esse financiamento. E nós temos, quando falamos uma política mais agressiva, dar condições para que os nossos professores, os nossos técnicos, que têm bons projetos, possam captar recursos através desses projetos e executarem esses projetos através de uma estrutura administrativa mais enxuta, mais ágil, para que esse processo possa acontecer. A universidade, este ano, ela aprovou o seu plano de desenvolvimento institucional, que a cada 5 anos a universidade aprova. Eu estive à frente da comissão que elaborou esse plano de desenvolvimento institucional. E pela primeira vez na história da universidade, nós chamamos para conversar a sociedade. Chamamos a sociedade civil organizada, chamamos os movimentos sociais, chamamos o setor produtivo. Audiências públicas, você está dizendo? Audiências públicas. Chamamos as pessoas para conversar, para dizer, olha, nós estamos discutindo nosso PDI, nosso planejamento para os próximos 5 anos, a universidade que nós queremos ser em 2028, nós precisamos ouvir vocês, porque a universidade é uma instituição que deve servir à sociedade. Isso aconteceu pela primeira vez na história da UFMT. E o que nós ouvimos dessas pessoas que estiveram lá conosco conversando? Nós temos dificuldade em trabalhar com a universidade. Nós temos a burocracia em terra. Então, quando eu falo isso... Trabalhar em que sentido? Me desculpa estar interrompendo, mas... Trabalhar no sentido de terem projetos que possam ser desenvolvidos dentro da universidade por professores, né, mas que emperram em burocracia, né, de falta de trâmite do processo. Então, nós precisamos ter uma estrutura que faça isso de maneira mais ágil. E precisamos ter uma gestão que esteja ao lado dessas pessoas, fazendo um trabalho de política, de abrir as portas para a universidade. E aí eu vou entrar na sua segunda pergunta, se a universidade já passou. Infelizmente, sim. Hoje, este ano, e no ano passado, a Universidade Federal de Rondonópolis, que era um campus da UFMT, ela já captou mais recursos do que a UFMT. E eu não vou nem comparar a UFMT com o Instituto Federal de Mato Grosso, que captou muito mais do que a universidade. Dessas 3 instituições federais, a que menos captou recurso, seja através de emenda parlamentar ou de parcerias, foi exatamente a UFMT. Então nós precisamos, essa é uma realidade que nós temos hoje, né? Então nós precisamos mudar uma política, ter uma política que nós não temos hoje. Por que não temos hoje? Porque não temos um projeto de universidade. A atual gestão, que repito, está aí há 8 anos, ela faz uma gestão de resolver pontualmente os problemas que surgem, sem um projeto maior de universidade. Nós precisamos ter um projeto de universidade, discutir. Por exemplo, o nosso estatuto, ele está envelhecido. O nosso estatuto tem mais de 40 anos.
a universidade não tem um regimento. Isso parece coisa pouco importante, mas é muito importante porque, sem um regimento, está na nossa proposta criar um conselho consultivo para a universidade, conselho consultivo da sociedade, para que nós possamos ouvir de forma mais institucional a sociedade. Mas o reitor não pode criar porque não está no regimento, não está previsto no regimento nem no estatuto. Né? Então nós precisamos enfrentar esses problemas. Nós precisamos enfrentar uma grande questão, que universidade nós podemos e devemos ser no futuro. Quais são as vocações da nossa universidade? Quais são as áreas em que nós seremos referência nacional e internacionalmente? Essa é uma discussão que nós precisamos fazer, que é uma discussão, claro, da comunidade acadêmica da universidade, dos professores, dos técnicos, dos alunos, mas é também uma discussão para a sociedade mato-grossense. A UFMT é uma instituição essencial para a sociedade mato-grossense. Milhares de profissionais foram formados na universidade e hoje estão no mercado de trabalho. Então, a universidade sempre deu uma contribuição muito grande, mas nós podemos e devemos fazer mais. Mas, para isso, nós nos precisamos pensar como universidade e termos políticas mais agressivas, mais efetivas, agressivas no sentido de efetivas, de captação de recursos. E a gente não está inventando a roda. Nós temos outras instituições, eu citei aqui a Federal de Rondonópolis, o Instituto Federal de Mato Grosso, que está fazendo isso. Nós temos que fazer isso. Por que eles fazem? Porque eles têm uma gestão superior que vai e mostra a universidade, né? Vai e faz essa interlocução com a sociedade. Por isso que um dos pontos principais do nosso programa é refazer as nossas interlocuções com a sociedade, refazer as pontes com a sociedade, recuperar a credibilidade da Universidade Federal de Mato Grosso. Deixa eu ver se eu entendi, então, aqui. O senhor fez uma explanação aí que eu fiquei bem atento. A atual gestão, a gestão do professor Evandro, pelo que o senhor falou aí, tem um olhar mais para o presente e deixando de considerar um planejamento para os próximos, evidentemente, obviamente, para os próximos passos aí, meses e anos. É isso que o senhor está dizendo que está faltando, que não tem de forma alguma e que não foi verificado ao longo desses, 8 anos aí da gestão atual. E quando o senhor fala, a parte que o Lorenberg perguntou da política agressiva. Política agressiva, seria isso então, buscar captação, mas como que se busca captação? O senhor falou das emendas parlamentares, essa eu entendi. Que mais outras opções alternativas para buscar esse engajamento, como o senhor disse aí, está ocorrendo lá com a Universidade de Rondonópolis, no Instituto Federal também. Que outras formas que a reitoria, a Universidade Federal de Mato Grosso pode buscar para melhorar esse engajamento aí e consequentemente, ter melhorias? Vou te dar um exemplo que já ocorreu e vou te dar um exemplo que pode ocorrer de potencialidade. A universidade, os professores da universidade, principalmente do curso de engenharia sanitária, eles ajudaram aos municípios, todos os municípios de Mato Grosso, a construir o seu plano de saneamento básico, que era obrigatório de ser feito. Então, isso é um trabalho, é um projeto que a universidade se empenhou em prol da sociedade, né, e isso gerou recursos. Isso já aconteceu. Vamos pensar no futuro, no que pode acontecer. Né? Aconteceu ontem e hoje, aqui em Mato Grosso, um seminário sobre o uso de minerais no solo. O curso de geologia, nós temos o Instituto de Geociências, né? Tem um projeto de pegar esse refúgio, esse rejeito da mineração, extrair metais que possam ajudar a consertar, a palavra não é consertar, mas é corrigir determinados tipos de solo. Regenerar, mais ou menos, né? Exato, ajudar a que nós temos solos que hoje não são produtivos, que possam ser produtivos. Ora, isso é um projeto que tenho certeza que interessa à iniciativa privada. E não vai para frente hoje por... Não vai para frente porque nós temos que ter exatamente este meio campo entre as ideias que estão lá, os projetos que estão lá dos profissionais, dos competentes e talentosos profissionais, professores, técnicos e alunos
da universidade com fazer que isso chegue a quem está precisando. Isso é o trabalho da gestão, é isso que nós estamos nos propondo a fazer. Vou dar um outro exemplo lá, para a gente não ficar só aqui em Cuiabá e no campus de Sinop. Nós temos dois alunos formados no curso de agronomia de Sinop que abriram uma empresa de controle natural de pragas. Né? Desenvolveram, né, formas naturais com outros insetos, outros animais que controlam praga. Ora, a universidade tem que potencializar esse tipo de pesquisa. É essa proposta que nós estamos trazendo, tanto em termos de fomentar, induzir a esse tipo de pesquisa, quanto pegar essas pesquisas e levar a quem precisa. Falta articulação, então, né? Exatamente. Falta articulação. Exatamente. Se você me permitir, Permito. Nós tínhamos na gestão da professora Maria Lúcia, que é uma gestão, 2 gestões atrás, nós tínhamos uma Secretaria de Assuntos e Relações Institucionais. A atual gestão acabou com essa secretaria, que fazia exatamente a proposta de fazer essa articulação da universidade com a sociedade. E o senhor pretende, e a professora Lisiane, recuperar isso uma vez sendo eleitos? Com certeza, né? Com certeza. Olha só, daqui a pouquinho tem um intervalo comercial, mas antes eu tenho um recado aqui, rapaz, muito importante, algo para mexer com um pouco da sua empatia, com a sua solidariedade, não é? É isso mesmo. O Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Olha, toda essa ação depende muito da sua doação. São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes e com baixíssima renda. Então, sejamos solidários com os mais necessitados. Doe principalmente alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está sobrando aí no seu armário, doe. Os brinquedos que já fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso, doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ao lado do SAMU, também lojas Moda Verão e Rotary CPA. Informações 3612-6190 e ainda 3612-6507, Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, esperança e amor ao próximo. Está esperando o quê? Então doe, já providencia aí, que você vai fazer muita gente feliz. Você pode fazer muita gente feliz neste Natal. O programa Opinião dá um tempinho só para o intervalo comercial, mas já já a gente retoma aqui a nossa entrevista. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, não é? Hoje aqui, estamos aqui recebendo a presença do nosso caríssimo professor Marcos Cruz, que já já a gente segue com o nosso bate-papo. O Marcos Cruz, que é candidato aí a reitor. A eleição vai ser no ano que vem, em março, né? 6 de março. 6 de março. E dia da mulher, né? Não, dia da mulher é dia 9 de março. É. Então, olha só, antes de seguirmos com o nosso bate-papo aqui, eu quero chamar aqui os destaques do Gazeta Digital. Olha, tem muita notícia importante, rapaz. Olha só, o juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Lorenberg, da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, anulou a cassação da vereadora Edna Sampaio. A decisão desta quarta-feira, dia 22, atende a mandado de segurança impetrado pela defesa da parlamentar. Desta forma, ela volta ao cargo na Câmara de Vereadores. Aspas. À vista do exposto, acolho a prejudicial de mérito, concedendo a segurança para reconhecer a decadência do PAD número 22.704/2023, nos termos do artigo 5º, inciso 7º,
do Decreto-Lei número 201/1967, declarando-o nulo. Fecha aspas, diz trecho da decisão. O magistrado acolheu o pedido da defesa sobre caducidade do processo administrativo disciplinar, que é o PAD, que a gente falou agora há pouco, que a parlamentar respondia na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo de Cuiabá. Tem uma outra notícia aqui, rapaz. O presidente da Assembleia Legislativa, tem até imagens para a gente ilustrar, olha só. O Eduardo Botelho lidera em todos os cenários possíveis a intenção de voto para a Prefeitura de Cuiabá em 2024. É o que aponta a primeira pesquisa do Instituto Gazeta Dados na capital. Na modalidade estimulada, ou seja, quando uma lista é passada para o entrevistado escolher entre as alternativas, Botelho aparece com 21% da preferência dos cuiabanos, ou seja, 4 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, que é o deputado federal Abílio Brunini, do PL, que aparece com 17%. Em terceiro lugar, vem o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, com 12%. Wilson Santos, do PSD, 7%. José Roberto Estopa, do PV, 4%. Seguido pelo deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil, com 3%. Ainda tem o Juca do Guaraná, do MDB, com 2%, e o pastor Marcos Ritella, do PRD, com 1%. Brancos e nulos são 12%. E quem não soube ou não quis responder chegam aí a 21%. Já em um cenário sem a presença de Abílio Júnior, não é? Juca do Guaraná, Ritella e o Wilson Santos, não é? Sem esses que eu falei aí, o Eduardo Botelho chega a 27% da intenção de votos, seguido pelo petista com 14%, o Fábio Garcia vem em seguida com 6% e o Estopa com 5%. Brancos e nulos sobem para 20% e não responderam ou não quiseram responder, 28%, incluindo Abílio Brunini. Neste cenário, ele alcança 19%, 4 a menos que Botelho, que lidera com 23% nesse cenário aí. O Lúdio fica com 13%, Fábio Garcia e o Estopa dividem a última posição com 5 pontos percentuais, não é? Cada um. Brancos e nulos, 13%, e não souberam ou não responderam, 22%. Está no começo? Está no começo, Lorenberg, mas já é uma primeira amostra, a primeira sinalização aí evidentemente que são números, né, são projeções, mas o Botelho, seguindo aquilo que já apontaram as outras pesquisas que foram divulgadas até agora, aí com uma considerável liderança aí na comparação com o segundo colocado, que é o deputado Abílio. Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer 3 observações muito rapidamente. A primeira delas, veja, uma disputa eleitoral para o executivo, seja municipal, estadual ou federal, é uma corrida de 10 mil metros com barreiras. Vou repetir, com barreiras. Todos têm dificuldades, é isso que eu estou chamando de barreiras aí. A segunda observação, vamos lá para o campo da rejeição, meu amigo Paulo. Na rejeição, o maior rejeitado, os mais rejeitados, estão o Abílio Júnior e o Estopa, com 44% de rejeição. Em segundo lugar, vem exatamente o Fábio Garcia, com 41 pontos percentuais de rejeição. E aí vem o Lúdio Cabral, com 36%,
e o Eduardo Botelho com 31. Coloca as imagens do gráfico, se tiver gráfico aí, por favor, só por enquanto o Lorenberg comenta, para a gente ilustrar um pouco essa... Rômulo, por favor, aí, podemos falar, não precisa seguir exatamente o que está ali, só para a gente, para o nosso telespectador ir acompanhando. Com 31 pontos de rejeição, o Eduardo Botelho. Ora, a rejeição, amigos, dificulta o impulso maior de cada um dos candidatos. Veja, quem tem 44%, se aumenta aí 6 ou 7 ou 8% de rejeição, ele praticamente será um derrotado. Então, o trabalho do Estopa, o trabalho do Abílio Júnior, nesse primeiro momento, é exatamente diminuir o índice percentual de rejeição e, ao mesmo tempo, crescer no ponto de vista de aceitação por parte do eleitorado. Essa é a segunda observação. A terceira observação, amigos, vamos lá para os índices percentuais. O Eduardo Botelho aparece com 21 pontos percentuais, o Abílio com 17, o Lúdio com 12, o Wilson Santos com 7 pontos percentuais, e aí vem o Estopa com 4, o Fábio Garcia com 3, e lá no finalzinho aparece o Ritella com 1 ponto percentuais. Eu vou destacar exatamente os 7 pontos percentuais do Wilson Santos. O Wilson Santos provavelmente não será candidato à Prefeitura de Cuiabá. E aí a pergunta que o amigo telespectador deve fazer é o seguinte: esses 7% do Wilson Santos vão para quem? Quais desses candidatos estarão abocanhando os 7%? Eu diria, abocanhar todos eles é impossível. Mas vamos imaginar uma outra hipótese, que o Eduardo Botelho saia do União Brasil e vá para o PSD. O Wilson Santos é do PSD. Os 7% vão para o Eduardo Botelho, também é pouco provável que todo o conjunto dos 7% irão para o Eduardo Botelho. Isso significa dizer o quê, amigos? Significa dizer que parte desse 7% irá para o Eduardo Botelho e a outra parte será distribuído entre os candidatos, se não irem lá para o voto brancos e nulos. Uma outra observação que deve ser feita: se nós pegarmos lá no finalzinho da tabela, vamos encontrar 12 pontos percentuais e 21. Somando os 12 pontos percentuais e 21, dão 33 pontos percentuais que ainda deverão ser conquistados. Portanto, há um longo caminho aí. De preferência, que cada um dos candidatos deverão se atacar em 2 flancos. O primeiro, conquistar o voto do eleitor e, ao mesmo tempo, diminuir o alto índice de rejeição. Eu vou fazer só uma observação aqui, en passant, já é uma opinião muito minha, assim, não sei se você concorda, Lorenberg, mas pífio desempenho do Fábio Garcia, que eu tenho observado, rapaz, porque assim, pífio considerando as pesquisas, né? Porque, na minha avaliação, era deputado federal, já foi deputado federal lá outrora, não é? E voltou para o governo, foi absorvido no governo como secretário-chefe da Casa Civil com o intuito político de acompanhar o governador, que é um governador bem avaliado, tanto que foi reeleito, né? A pessoa do governador, o gestor Mauro Mendes, é bem avaliado. As pesquisas estão aí. E eu imaginei que ele fosse tentar capitalizar um pouco disso. As entregas, que o Mauro Mendes tem feito entregas, tem feito uma política proativa de gestão. Imaginei que ele fosse, né? Entretanto, não é o que se vê. É um cara muito comedido, é um cara, força de expressão, não estou desrespeitando. Comedido, não faz muita, não participa de forma, não sei, muito engomadinho. Eu chamo ele de engomadinho, inclusive lá na Gazeta, quando eu estou lá onde eu chamo ele de, porque é a impressão que ele passa, papagaio de pirata, fica ali atrás do governador e tal, e não soma, não agrega, e talvez por isso ele não esteja mais saliente nessas pesquisas aí, né? Só que você falou aí dos 33% que ainda devem se manifestar, talvez ele esteja de olho, com esperança, né, mirando esses 33% aí. Porque senão, o que explica isso, Lorenberg?
Mas ele precisa correr e correr muito, né? Senão não consegue dar essa volta. Vai falar, mas falta muito tempo. Amigos, no jogo político eleitoral, o tempo que resta para o dia da eleição é muito pequeno. É muito pequeno. Tem que movimentar, Fabinho. Deixar de ser engomadinho, tem que... Nego, tem que pegar aí o cabo da enxada e por que o Botelho está aí, na minha avaliação também? Está aí. Porque ele vai lá, abraça a criancinha remelenta, vai lá com o povão, vai lá nas peladas que tem no futebol, final de semana, está lá junto com o povo, né? E né, diz a parte da música, o artista vai onde o povo está, o político também, pelo menos deveria, né? Então eu acho que tem que nem diz Lorenberg, não tem muito tempo assim não. Mas de eleição 2024, vamos falar só em 2024. Vai nessa, viu? Vai nessa, vai achar o subsolo, já que está em último lugar, vai achar o subsolo, porque é só um toque que eu estou dando aí, porque política é assim. Bom, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo dessa noite aqui, a entrevista que a gente está tendo aqui com o Marcos Cruz, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, candidato também a reitor, eleição que acontece em 6 de março de 2024. Ele já está com o bloco na rua, ao contrário do Fabinho, né? O Fabinho não está ainda, não caiu a ficha nele, já está, chamou Lisiane lá, professora, vamos pôr quente aí. Está aqui já falando das suas propostas, das suas ideias. Professor Lorenberg, gostaria que o senhor abrisse o bloco de perguntas aqui ao nosso convidado. Professor, no bloco anterior, o senhor falou da capacidade, da competência de técnicos, dos professores, e aí eu vou pedir uma reflexão do senhor. Veja, do ponto de vista da universidade de qualidade, da universidade inclusiva, da universidade que valoriza o seu talento, e tem muito talento, qual é a opinião do senhor, uma vez que o senhor tem 18 anos de universidade, qual é a opinião do senhor a respeito dessa universidade que eu citei agora há pouco? Da universidade inclusiva, da qualidade, de valorizar o seu talento. Olha, eu acho que a universidade, a UFMT, no momento que eu entrei aqui em 2006 e hoje, em 2023, foi uma universidade que, em termos da inclusão, ela se tornou mais plural, mais diversa, né? O sistema de cotas que foi instaurado na gestão da professora Maria Lúcia, e eu estava lá no CONCEP e votei favoravelmente ao sistema de cotas, tornou uma universidade que tem mais a cara do nosso estado, a cara do nosso país. E isso é um enorme ganho para a universidade. A universidade é o lugar da pluralidade. Nós temos alguns princípios que nós não podemos abrir mão enquanto universidade. Universidade pública, laica, gratuita, de qualidade, inclusiva, diversa. A partir desses princípios, é saudável e é muito bom que nós tenhamos diversas concepções de universidade dialogando e debatendo dentro da universidade. Porque eu tenho cursos que são muito diferentes. Para quem conhece a geografia da UFMT, o instituto da qual eu estou o diretor agora, o Instituto de Geografia, História e Documentação, ele fisicamente fica muito próximo da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, a antiga FAEC, né, que a Faculdade de Economia foi criada. Ora, nós estamos próximos geograficamente, localmente, mas nós somos cursos que têm muitas diferenças. Os cursos de administração, ciências contábeis, eles têm uma interface com a iniciativa privada, com empresas, que é a essência do curso. Ora, os cursos do meu instituto, que eu estou diretor, os cursos de Geografia e de História, são 2 cursos de licenciatura, e nós temos também o curso de bacharelado em Geografia. Ora, a nossa ligação, nosso perfil é de formação de professores para a rede pública do Estado do Mato Grosso, que é muito importante. Isso é uma tarefa fundamental que a universidade tem, formar os professores da rede pública, e forma com muita qualidade, né? A maioria dos professores da rede pública, hoje em Mato Grosso, são oriundos da UFMT. Então vejam que dentro de um espaço pequeno, e eu não vou nem... E podemos aumentar essa discussão, ampliar essa discussão, pensando em cursos como da engenharia, das agrárias, que têm perfis que são próprios e, portanto, têm ideias de universidade que são complementares,
né, que são divergentes, diferentes. E isso é positivo para a universidade. A universidade é o lugar do debate, é o lugar do diálogo. Por isso nós precisamos fazer uma universidade que dialogue sempre, tanto internamente, né, dentro da comunidade acadêmica, como com a sociedade. E é isso que a gente está propondo como um dos princípios da nossa gestão. Então eu vejo a universidade como tendo avançado nesses pontos de inclusão e da sua diversidade, porém ela retrocedeu em um ponto que para mim é fundamental e que eu quero insistir aqui. Essa universidade, quando foi criada em 1970, ela foi criada com um projeto de ser uma universidade da selva. Uma universidade que valorizasse os aspectos regionais. Nós tivemos iniciativa lá do projeto Aripuanã, da cidade científica de Humboldt, que inclusive eu orientei uma tese de doutorado sobre esse tema, né? Que era exatamente uma tentativa de colocar esse projeto de Universidade da Selva em prática. Durante a gestão do professor Paulo Speller e da professora Maria Lúcia, nós tivemos um projeto, novamente, é um momento que nós temos um projeto de universidade, um projeto de uma universidade que vai se expandir, é o momento da grande expansão da UFMT, em termos de número de cursos de graduação, de aumentos de cursos de pós-graduação, do aumento de alunos, de docentes, de servidores técnicos. Então, era um projeto de expansão e de inclusão. Foi o momento que o sistema de cotas foi aprovado, nós tínhamos um projeto de inserção de indígenas no ProIND. Então, havia esse projeto de expansão e de inserção. Nos últimos 8 anos, a universidade não tem projeto. Nesse ponto, nós regredimos. Ok. Olha, eu vou fazer uma trégua de 1 minuto para a gente ir para o break comercial, mas é coisa bem breve, a gente já volta aqui com o último bloco desta entrevista com o professor Marcos Cruz. Um instante só. Cá estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal... Olha só, rapaz, são 8h15 no meu relógio aqui. Eu, às vezes, não consigo enxergar muito bem, mas é 8h15 mesmo, Lorenberg. Tem aquela história da Maxlog? Não, me fala aí depois. Ah, bom, você não me fala, aí eu tive que chutar aqui. Então, tem um recado agora importantíssimo para você, é o recado para você que está pensando aí, sem saber como fazer para armazenar e estocar as suas mercadorias. O recado da Maxlog. Deu um pequeno probleminha técnico ali, ó, mas a gente só está organizando direitinho, porque é um recado da Maxlog que você já está acostumado a ver e ouvir, mas a gente faz questão de frisar, né? Porque a Maxlog, ali no Distrito Industrial, tem essa estrutura toda para acolher aí e resolver os seus problemas. Quando tiver ok, ô Rômulo, me fala para eu chamar aqui, ou então a gente coloca no final do programa. Vamos colocar no final do programa então, e eu vou seguir aqui, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo. E é o último bloco para conversarmos aqui com esse flamenguista. Se é do Rio de Janeiro, só pode ser flamenguista, né? Eu não vou falar que... Você vai falar que é vascaíno? Não. É flamenguista? Não. Sou campeão das Américas. Fluminense. Fluminense. Tá bom, parabéns aí. O Fluminense foi campeão. Ele deve ser campeão do mundo agora, que vai ser neste mês, não é? Vai enfrentar aí vai ter uma batalha grande pela frente aí, tomara que somos todos flu, não é? Eu estava pensando o seguinte, o senhor, como diretor lá desse setor importante, como é que está lidando o setor propriamente, História e Geografia, com essas questões ligadas à guerra que está havendo lá entre Israel e Hamas? Na minha opinião, Israel e Hamas, não tem nada de contra palestinos. Envolve os palestinos, sim, mas não é a Palestina, os palestinos não são um lado. A briga ali é uma guerra de fogo, inclusive, que está... Mas eu queria que você desse uma opinião, como é que está sendo isso, do ponto de vista acadêmico, e porque aqui no estado de Mato Grosso nós temos comunidades de todos
todas as vertentes, não é? Como que você está acompanhando isso? Olha, a gente lá no Instituto, nós temos alguns grupos de pesquisa que trabalham com história das religiões, com política contemporânea. O grupo, inclusive, que eu faço parte, o grupo de pesquisa que eu faço parte, fizemos uma live discutindo essa questão vamos chamar da guerra, que você bem chamou, entre Israel e o Hamas, né? O que eu posso dizer, assim, a minha modesta opinião, é que, enfim, a guerra nunca é algo negativo por princípio, né? Nós devemos ser contra qualquer tipo de guerra por princípio, né? A questão no Oriente Médio, da Palestina, é uma questão extremamente complexa, né? Que envolve uma geopolítica e uma história, né, que data do final do século XIX, início do século XX, quando se começa a pensar novamente a possibilidade de criação de um Estado para os judeus, inclusive por parte do movimento sionista que está surgindo nesse momento, final do século XIX, início do século XX, né? E o que a gente tem aqui, especificamente, é uma situação terrível, humanitária terrível, seja pelo ataque terrorista que foi feito pelo Hamas a Israel, seja pela resposta que o Estado israelense, que não vou falar de Estado judeu, o Estado israelense, para marcar muito, muito claramente uma situação que é um Estado, e não em nenhum momento pensar em qualquer tipo de viés antisionista, mas o Estado de Israel, a resposta em algumas situações desproporcional ao que nós estamos assistindo. Tivemos a notícia que hoje parece que haverá um cessar-fogo de 5 dias, uma troca de prisioneiros. É uma esperança para esse conflito, mas não podemos esquecer, né, voltando as atenções para o conflito entre Israel e o Hamas, mas a guerra na Ucrânia continua, a situação no Iêmen também é muito difícil, né? Tem uma guerra civil no Iêmen. Então nós temos outros locais onde também temos situações humanitárias muito difíceis. Então, na sua opinião, por parte de Israel, é uma ação desproporcional? Parte dela, né? Não de maneira total. Israel tem total direito de defesa, né? Eles sofreram um ataque terrorista em seu território e tem o direito de retalhar. No entanto, né, mesmo nas convenções de Genebra, que regulamentam a guerra, existem algumas fronteiras, alguns limites que não se passam. Por exemplo, em qualquer guerra você tem que tentar preservar ao máximo a população civil, né? E nós temos notícias, é claro que as notícias às vezes são difíceis de saber o que é correto, o que não é, mas nós temos notícias de que situações onde civis acabaram sendo atingidos. É nesse sentido que eu falo de uma certa desproporcionalidade. Mas Israel tem total direito de defesa. Além disso, tem uma outra guerra aí, não é, inserida, que é a guerra de informação, né? Tem que saber de onde que vem a informação, a fonte. Que não adianta nada se a informação vem lá do Hamas, não é? Hospital, morreram 600 pessoas. Aí quando você vai ver, não é bem isso, ou não é nada disso. Então, o cara que te fornece a informação e abastece o mundo inteiro, porque parte da imprensa do mundo vai naquele viés de buscar informação daquela fonte, ora por não ter outra fonte, ora por questões de lado mesmo, né? Então, aí o outro lado já tem outro tipo de informação. Aí as pessoas não sabem em quem acreditar. E fica aquela guerra que a gente tem, infelizmente, que consumir e ter o discernimento de buscar qual que é o verdadeiro mote de qualquer verdadeira informação, onde que está a verdade, não é? Eu falei agora há pouco aí da MaxLog, vamos lá, o recado da MaxLog. Bem, e agora o meu recado é para você que procura um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a MaxLog, uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e possui uma infraestrutura completa
e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e 1 unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga e descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Pois bem, tá aí o recado da Maxlog. Um abraço a todos aí da Maxlog no Distrito Industrial. Professor Lorenberg, por favor, o nosso entrevistado desta noite aqui é o professor Marcos Cruz, reitor, não, quer ser reitor, né? Ele é professor da UFMT. A eleição que acontece vai ser em março. Ele é carioca, como eu disse agora há pouco, só não torce para o Flamengo, mas tem aí essa aspiração de ser, se tornar reitor com a participação, inclusive, na chapa da professora Lisiane Pereira ou Ferreira? Pereira. Professor Lorenberg. Professor, tem um outro trecho de uma fala do senhor que diz o seguinte, que o senhor diz que a universidade perdeu a representatividade na comunidade. E o senhor vai mais além. Precisamos instituir qual é a nossa identidade. E aí vem a minha pergunta. São 2 perguntas, vou fazer muito rapidamente. Aliás, só uma pergunta só. Por que o senhor considera que a universidade perdeu sua relevância social e científica? E o que fazer para que essa relevância volte a ser retomada? Vou ser radical com o senhor agora. Vou dar tempo para a resposta, que nem vamos treinar já, né? Sim, com certeza. 1 minuto para a sua resposta. Só quero fazer uma pequena observação. Quando eu falo de perder representatividade, não relevância social e científica, continua sendo grande. Quando eu falo de representatividade, vou te dar um exemplo disso, Lorenberg. Alguns anos atrás, há 10 anos atrás, a direção da FAPEMAT era uma indicação da Universidade Federal do Mato Grosso. A universidade chegou a indicar o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, a professora Flávia. Nós tínhamos representação em diversas instituições e entidades. Nós perdemos isso, nós deixamos de fazer isso. Por quê? Porque a universidade fez um movimento interno, de se ensimesmar, de voltar para dentro dela mesma. Como é que a gente volta a ter essa representatividade? Saindo, fazer esse movimento ao contrário, buscando a sociedade, buscando reconstruir as nossas relações com a sociedade. Repito, a UFMT é a maior e mais importante instituição de ensino superior do estado do Mato Grosso. Aquela que produz mais ciência, que faz mais extensão, tem um papel social importantíssimo para a população que vive em Mato Grosso. Mas nós estamos fazendo menos do que nós podemos fazer. Nós podemos fazer muito mais. E como é que a gente vai fazer muito mais? Tendo uma gestão que, vou repetir, né? E a sua pergunta é boa que me permite isso, reconstruindo essas pontes, valorizando aquilo que nós temos de melhor, que são as pessoas que estão dentro da universidade, nossos alunos, nossos professores e nossos técnicos. Isso é o nosso compromisso de gestão. Bom, eu vou encerrar o programa aqui. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas não vai dar tempo. Vou fazer. Aí você responde, você não pode passar, hein, do tempo aqui, em 40 segundos. Como promover a questão das pesquisas, já que você falou de extensão aí, como vocês pretendem orientar por meio de pesquisas aí, para que haja essa aproximação junto à sociedade? A gente precisa fazer uma discussão com a universidade, com a comunidade acadêmica e com a sociedade, quais são as vocações do nosso Estado, e aí nós vamos induzir, termos editais específicos de financiamento para essas áreas, para esses campos de pesquisa e de extensão, que são a nossa vocação aqui para ter uma contribuição efetiva para o desenvolvimento social, econômico, humano das pessoas que moram em Mato Grosso.
Professor Marcos Cruz, muito obrigado por ter vindo. Nós não temos mais tempo, infelizmente. Horário de rede, a gente tem que obedecer. Obrigado de verdade. Êxito para o senhor aí, para a professora Lisiane nesse pleito todo aí. Estamos aqui à disposição para bem informar. Muito obrigado. E então tá, é isso. Os demais também que se candidatarem aí estarão tendo seu espaço aqui no programa Opinião. Professor, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã aqui o Francisco Vuolo, secretário municipal de Trabalho, Geração de Emprego e Agricultura aqui do município de Cuiabá. Francisco Vuolo, ao vivo às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.